A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele habita no meio dos louvores. E tenho certeza que o Senhor já foi adorado aqui, nesta manhã, pelas nossas vidas. Glória a Deus. Irmãos, o nosso Deus, Ele é fiel. A Bíblia diz que Ele está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Obrigado. Tem um versículo que diz que dele é o querer e também o efetuar. Eu entendo que quando Deus quer, Ele faz. E não existe quem possa impedir o operar de Deus. Quando Ele quer agir, quando Ele quer fazer, quando Ele quer operar. Porém, em algumas situações, raras exceções, nós podemos sim impedir o operar de Deus. Há promessas que a Bíblia Sagrada nos revela que vai ser impossível alguém impedir. Por exemplo, se alguém crer, Jesus voltará. Se alguém não crer, Jesus vai voltar. A minha vida, a sua vida, os nossos pecados, falhas, a incredulidade do mundo não vai impedir que o nosso Senhor volte. Esta é uma promessa que ninguém pode impedir o cumprimento dela. Mas nas nossas vidas tem muitas coisas que, se eu e você não vigiar e não der lugar, pode não acontecer. E nós temos que entender que o Senhor, Ele sempre vai fazer a parte dele, sempre. Aleluia. O que é para Deus fazer, Ele sempre vai fazer. A parte dele no pacto, na aliança, não vai ser violado, Deus vai fazer. Agora o que precisamos entender é que a nossa parte nesse negócio, o Senhor Jesus não vai fazer. E temos que entender que se quisermos viver aquilo que Deus tem nos prometido, o melhor de Deus ainda na terra, nós precisamos dar lugar a Deus para que as promessas dele venham a se cumprir em nossas vidas. Aleluia. Quando dizemos, Deus me prometeu e não cumpriu ainda, temos que entender, ou melhor, aprender a distinguir aí, discernir. Se o que Deus nos prometeu não aconteceu ainda, porque ainda não chegou o tempo de Deus, porque ainda não é chegada a hora do Senhor para agir, ou se é porque Ele não achou espaço ainda para fazer, ou porque aquilo que Ele disse para mim e para você que fizesse, nós ainda não fizemos, ou a posição que Ele exigiu que nós estivéssemos posicionados, você ainda não entrou pela porta que Deus quer. Porque estas coisas acontecem. Porque queremos as promessas de Deus, queremos o agir de Deus, o cumprimento do que Deus nos prometeu, mas às vezes queremos do nosso jeito, da nossa maneira, e sendo Deus Senhor e nós servos, temos que entender que as coisas não funcionam do jeito que nós queremos, mas do jeito que Deus quer. Nós nunca ensinaremos Deus a agir. Deus, Ele conhece o melhor caminho para lhe alcançar com a vitória que Ele tem para as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, deixe Deus ser Deus na sua vida. Aleluia. Deixe o Senhor realizar a obra dele na sua vida. Aleluia. Deixe o Senhor te fazer feliz. Ah, irmã, eu sou feliz, eu tenho Jesus. Eu aprendi que ninguém é feliz fora do centro da vontade de Deus. Eu já fui crente e já fui infeliz. Era crente e era infeliz. Eu era crente, mas dentro de mim eu dizia para todo mundo que Jesus era bom. Eu pregava que Jesus era bom porque a Bíblia diz que era, eu não estava mentindo. Mas eu não desfrutava daquilo que eu estava pregando e dizendo. Eu sabia que Jesus era o caminho, que eu estava no lugar certo, que a igreja era o lugar que Deus queria que eu estivesse. Porém, dentro de mim havia uma insatisfação, uma angústia, uma tristeza. Eu não era feliz. A felicidade que eu transmitia com os meus olhos
De maneira alguma eu vivia. Aí você pode perguntar: mas você não era crente, irmã Anaína? Era. Mas é porque durante um ano da minha vida, quando eu aceitei a Jesus, aí durante um ano da minha vida, eu louvava, em um grupo tinha 10 pessoas, se eu não me engano, dirigia a escola bíblica dominical, porque na igreja que eu pregava batista, eram as classes reunidas, eu dava aula na escola dominical, tinha um monte de cargos na igreja, mas não sentia aquela paz, aquela alegria, aquela felicidade que eu pregava com os meus lábios. Aí eu entendi, depois de um ano de crente, um ano na igreja, que aquela satisfação que eu ainda não havia alcançado, aquela felicidade que eu não sentia, era simplesmente pelo fato de Deus, até aquele momento, não ter ainda preenchido todos os espaços da minha vida. Eu entendi que Deus não quer a mim e a você pela metade. É verdade. Aí eu entendi que eu era crente, queria morar no céu, mas eu pensei que eu podia estar na igreja e estar dando uma passeadinha lá no mundo de vez em quando. Eu pensei que eu ia poder viver com Cristo e permanecer sendo amiga do mundo. Eu entendia até então que era possível ser crente, mas não deixar as minhas amizades antigas. Que era possível viver com Cristo, mas continuar participando dos manjares do rei, dos banquetes que o mundo me oferecia. Na época, antes de aceitar Cristo, eu corria vaquejada. Olha só. Eu tinha 15, 16 anos de idade quando comecei a correr e aceitei a Cristo com 18 anos. E eu corria mesmo, corria aqui várias vezes no Coliseu, tinha como profissão isso. E eu me lembro que eu pensava que eu poderia também servir a Jesus e continuar correndo vaquejada. Aí final de semana de tarde montava no cavalo, passeava, ia a alguns lugares e à noite ia louvar o Senhor da igreja, ó. Eu pensava que eu podia viver assim. Que eu podia ir para a igreja no domingo, voltar da igreja e encontrar com a minha turminha de mundo para conversar, bater papo, roda de escarnecedor, caminho de ímpio. Eu pensava que era possível. E a tristeza dentro de mim, e a insatisfação dentro de mim. Até que o Senhor me despertou e me ensinou, pela palavra, que ninguém pode servir a dois senhores. É verdade. Você pode dizer: ai, irmã Anaína, eu, graças a Deus, não tenho esse problema. O meu Senhor era o mundo, e o seu qual é? Porque às vezes estamos dentro da igreja servindo a dois senhores. É verdade. Que pode ser o seu marido, pode ser os seus filhos, pode ser a sua televisão, pode ser a novela, não sei. Eu não sei. Mas eu nem sabia, eu até pensei em ler aqui um texto, mas se eu cheguei até aqui, é porque Deus está falando para quem está aqui. E nem fique pensando: ah, se irmã fulana estivesse aqui. Não, a mensagem é para mim e para você. Olhe onde eu comecei a falar e olhe onde eu já estou. Olhe como eu comecei a falar e olhe onde eu já estou. Dois senhores. Crente dividido na presença de Deus. Crente que ainda não deixou Deus ser o Senhor da sua vida. Crente que ainda quer dizer para Jesus o jeito que ele quer fazer, deve fazer, ou a maneira que ele deve agir. Aleluia. Tipo assim, a Bíblia diz que nós somos casa de Deus, morada do Eterno, morada do Altíssimo. Nós somos a casa de Deus. Se você disser: eu tenho uma casa, você exerce autoridade sobre ela. Na minha casa eu mando, na minha casa eu mando. Na minha casa as coisas são do jeito que eu quero. Na minha casa. Já se eu chegar na sua, se tiver alguma coisa lá que eu não gosto, eu não tenho obrigação nenhuma de colocar o meu dedo, porque não é a minha casa. Se de repente na minha casa eu tomo café com leite, que eu não faço nem questão, é só um exemplo. Se na minha casa eu tomo café com leite, na sua se tiver café preto, eu vou ter que tomar o preto sem reclamar, porque não é a minha casa. Se eu gostar de pão com manteiga e na sua casa tiver pão com margarina, eu vou comer o pão com margarina.
Se eu não gostar da maneira que você arrumou a sua casa, eu não tenho que dizer, ô menina, arruma diferente, tá feio. Não me cabe me meter na arrumação da sua casa. Aí nós dizemos que a casa é de Deus, que nós somos morada do Altíssimo. Aí a pergunta é, a casa que você diz que é de Deus, ele tem autoridade, ele manda em todos os cômodos? Ele manda? Reflita aí acerca disso nessa manhã. A casa que você diz que é de Deus, que ele mora, que é a habitação dele, ele tem tido na casa que você diz que é dele, autoridade, liberdade para entrar e sair em todos os cômodos? Ou você é do tipo que diz assim, Senhor, fiquei na sala sentado, não liga a televisão para ele, coloca ele no sofá, coloca a programação que ele quer, aí na sala, Senhor, não entra no quarto ainda não. Senhor, na cozinha, vou dar uma limpadinha, depois eu deixo o Senhor entrar nisso aqui. E nós temos vivido desse jeito. Senhor, fica aí na sala sentadinho e deixe que isso aqui na cozinha eu resolvo. Aí você limpa a sala ligeiro, que é para Jesus sentar, porque você entende que Jesus não pode estar num lugar sujo, num ambiente bagunçado, num ambiente desordenado. Aí na sua pressa está a casa toda bagunçada. Mas como Jesus tem que ter algum lugar na casa, aí você limpa a sala ligeiro, fica aí, Jesus, que eu vou aqui tentar limpar a cozinha. Mas aí eu entro no tema da festividade. Você tem que entender que limpar a casa, sem ele você não vai conseguir. Porque sem ele, nós nada podemos fazer. Aí Jesus fica na casa, na sala, e os outros cômodos não. Aí você olha a sala, enquanto está na sala com Jesus, está tudo bem para você. Aí você está ali sentado, porque Jesus está no ambiente, aí é uma satisfação só na sala. Aí você deixa Jesus na sala e vai para a cozinha sozinha. Aí quando chega lá, vem a tristeza. Quando chega no quarto, vem a angústia. Quando chega no banheiro, as lágrimas começam a cair. Aí você diz, mas Jesus está na minha casa. Não, ele está na sala da sua casa. Ele está na sala. Irmã, o que é que você quer me fazer entender? É que você precisa aprender a convidar Jesus para estar em todas as áreas da sua vida. Ele precisa estar controlando tudo. Para você ser feliz, ter a verdadeira alegria de estar na presença do Senhor, ele tem que ser o Senhor da sua vida, em todas as áreas da sua vida, o que eu não deixei Jesus fazer no passado. Aí tem crente que está bem aqui, não está bem ali, então você não é um crente próspero. Ser próspero não é ser rico. Ser próspero não é andar de carro, ter carro, trocar de carro todo ano, ter uma casa bonita. Não, ser próspero não é isso. Prosperidade é você ser feliz em todas as áreas da sua vida. Aleluia. Prosperidade é você ter satisfação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É você viver bem, é você ser bem sucedido. E para isso, só na presença de Jesus Cristo. Porque sem ele, você nada pode fazer. Aí tem crentes que estão bem na igreja, entre aspas, estão com cargos na igreja, fazem a obra de Deus, se pudesse morava na igreja. Porque quando lembra que vai chegar em casa e encontrar aquela tribulação, ai de Deus, me só tem alegria na igreja. Só consegue ser feliz dentro da casa de Deus. Isso não é normal, isso não é para você. Porque é você que é morada do Altíssimo e não templo. Porque o teu Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Não é nessa igreja que Deus habita, ele habita em você. E se o Deus que habita em você é Deus de paz, Deus de alegria, aonde você estiver, essas coisas vai ter que te acompanhar pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Você tem que entender que o teu lar
tem que ser um pedacinho do céu. Você não deve aceitar a tribulação lá.